Muita gente acha que o simples crescimento de um câncer é que leva um paciente à morte. Se eu falar para você que esse não é o real motivo da morte de um paciente que sofre de câncer, que existem vários outros motivos por trás disso, e se nós não soubermos quais são esses motivos, a gente nunca vai conseguir evitar que esse paciente morra. Meu nome é Rodrigo Fogassi, eu sou oncologista clínico e hoje eu vou falar com vocês as principais causas que levam um paciente que tem essa doença, que tem o câncer, à morte. O câncer é a doença que mais cresce disparado no mundo e, infelizmente, ela vem acometendo pessoas cada vez mais jovens. Não é raro nós nos depararmos com pessoas com 40, 45, 50 anos de idade desenvolvendo essa doença, coisa que no passado era praticamente impossível a gente ver. Por que isso está acontecendo? Isso a gente pode conversar em outros momentos, mas lembrando que isso serve de alerta para você que está me assistindo, para você cuidar da sua saúde e fazer os seus check-ups, seus exames periódicos regularmente. E nós aqui fazemos esses exames. Se você tivesse interesse, entre em contato comigo, escreva aqui embaixo nos comentários. Mas hoje nós vamos falar do que realmente o paciente que tem câncer acaba morrendo. Muita gente acha, muita gente me pergunta, falando que o câncer simplesmente leva a pessoa à morte, o fato dele crescer. Só que isso não é totalmente verdade. E eu vou trazer aqui para vocês alguns motivos, e você vai entender exatamente o porquê que isso é tão importante. Primeiro ponto, qual que é a biologia de um câncer? Como que o câncer funciona dentro do organismo? O câncer ele é formado por células diferenciadas de um tecido saudável. Então não é que você pegou o câncer do ar. Alguma célula saudável sua se desenvolveu e virou um câncer. Por isso, o seu corpo não reconhece essa célula como se ela fosse esquisita. Então, ele muitas vezes não ataca essas células. Então, você precisa de uma ajuda externa, com medicamentos, com radioterapia, com várias outras estratégias para atacar essa célula. E muitas vezes, um desses tratamentos é mostrar para o seu corpo que aquela célula é estranha, fazendo com que seu corpo ataque, e esse é o princípio do desenvolvimento da imunoterapia. Mas essa célula que ficou esquisita, que se modificou, ela pode migrar para outros órgãos. Isso é o que a gente chama de metástase, e quando ela migra para outros órgãos, é o momento que realmente a doença é mais séria, é mais severa. Mas não é só o fato dela migrar. Imagina agora uma doença que nasceu, por exemplo, no intestino, na próstata ou na mama, ela caiu na circulação sanguínea e foi se alojar no fígado, ou ela foi se alojar no pulmão, ou ela foi se alojar no cérebro. Agora imagina essa célula encontrando um ambiente propício para o desenvolvimento, para o crescimento. Essa célula começa a se desenvolver e crescer dentro desse órgão. Aí sim é onde está o grande problema. A partir do momento que essa célula se transforma num tumor e esse tumor começa a tomar o espaço do órgão saudável, ele faz com que esse órgão saudável comece a apresentar falhas, comece a apresentar dificuldades para funcionar. E quando ele está num tamanho tal, seja um nódulo ou diversos nódulos dentro do mesmo órgão, esse órgão entra em falência, e esse é um dos principais motivos de levar um paciente com câncer a óbito. Ou seja, qual que é o nosso principal papel? A gente enxergar que existe um tumor crescendo dentro de um órgão e que esse tumor pode levar à falência daquele órgão, e nós temos que combater esse crescimento. Fazendo isso, a gente já consegue muitas vezes, de certa forma, ou salvar a vida do paciente, ou adiar ao máximo o tempo que esse paciente vai acabar falecendo, ou seja, aumentar o tempo de vida desse paciente. Então essa é uma das principais causas de óbito, o tumor infiltrar órgãos vitais, saudáveis, e fazer com que esse órgão pare de funcionar. E como eu disse, isso pode ser pulmão, fígado, cérebro, medula óssea, que é onde a gente fabrica o sangue. Outros motivos, alterações metabólicas e sistêmicas. O que isso significa, Rodrigo? Alterações metabólicas é tudo que se relaciona ao nosso comportamento, a forma que o nosso corpo ele trabalha.
Ou seja, se o câncer lhe altera a sua glicemia, se o câncer lhe altera o seu sódio, o seu potássio, o seu magnésio, isso pode acarretar um funcionamento alterado dos órgãos. Agora você imagina, o que nosso coração, com o que ele trabalha? Ele trabalha basicamente com uma bomba de potássio, de cálcio e de sódio, e também ele utiliza o magnésio. Esses são os 4 principais elementos químicos que fazem parte do funcionamento cardiológico. Agora você imagina que o tumor, nesse processo dele de desenvolvimento, onde células morrem, células se formam, ele tem que, de certa forma, pegar esses elementos do sangue para ele próprio utilizar, fazendo com que ocorra um desbalanço desses elementos no nosso organismo. Esses elementos que são importantes para o coração, importantes para o cérebro, o que vai acontecer com esses órgãos? Eles não vão funcionar de certa forma adequada, fazendo com que eles muitas vezes acabem parando de funcionar corretamente, o que pode levar o paciente a óbito. Então essa também é uma das grandes causas. Outra causa que é essencial que a gente saiba, o tumor maligno, ele tem a capacidade de, além de dar metástase, de infiltrar os tecidos próximos. Agora imagina um tumor que ele está perto da artéria aorta do nosso corpo, que é o principal tubo que leva sangue de alta pressão para todo o corpo abaixo do coração. Imagina um tumor crescendo em volta dessa artéria com a capacidade de infiltrar a artéria. Imagina ele infiltrando e perfurando, rompendo a artéria. O que pode acontecer? Sim, é uma hemorragia interna. Isso eu estou dando o exemplo da aorta, mas isso pode acontecer com qualquer outro vaso de grande calibre. Pode ser uma veia, pode ser uma artéria. O que acontece, de certa forma, não tão raro, é o crescimento de um tumor, geralmente de região cervical, de cabeça e pescoço, infiltrar as carótidas, levando a um sangramento maciço. Outra coisa, tumores do fígado, fazendo com que ocorra uma hemorragia interna. Então essa é a terceira causa dos pacientes que podem acabar falecendo de um câncer. Outras causas, a gente sabe que o tumor ele aumenta a chance do paciente, da pessoa ter tromboses. Tanto é que pacientes, pessoas que têm históricos de tromboses, frequentemente a gente precisa investigar se isso não está acontecendo, se não está ocorrendo um tumor oculto dentro do corpo dessa pessoa. Isso já aconteceram com pessoas, de certa forma, da mídia, pessoas famosas. Um grande exemplo foi um grande político brasileiro de São Paulo que abriu o quadro de câncer de estômago através de uma trombose, e aí na investigação foi visto que ele tinha um câncer de estômago. Então você imagina, um câncer, pode ser pequeno até, ele leva o corpo a aumentar o risco de trombose. Essa trombose, por exemplo, nas pernas, pode migrar pelo corpo e ela ir para o pulmão, causando uma embolia pulmonar que pode ser fatal. Ou seja, basicamente não tem nada diretamente ligado ao tumor, não é o tumor que causou aquela morte, mas sim a embolia pulmonar que foi causada pelo aumento do risco do tumor. Então esse também é um dos pontos. Outro motivo que pode levar um paciente a óbito: infecções relacionadas à doença ou até mesmo ao tratamento. Veja, quando o paciente tem um câncer, o seu sistema imunológico pode estar completamente alterado, seja pela doença ou seja pelo tratamento. Quando que ele acontece pela doença? O corpo ele fica num estado de inflamação e as células imunológicas, digamos assim, os glóbulos brancos, por mais que eles tenham a numeração de certa forma correta, você imagina olhar um hemograma e tem lá 10 mil leucócitos. Você fala, tá tudo bem. Só que, como eu digo para os meus pacientes, às vezes é como se fosse um quartel que tem 10 mil soldados, só que eles estão destreinados. Então não adianta você ter um número correto e aquelas células não estarem funcionando de forma correta. Então, pacientes que têm câncer ativo, eles têm um risco maior de infecções oportunistas, ou seja, os pacientes têm mais risco de evoluir com uma sepse, de um choque séptico e acabar falecendo de uma infecção. E essa infecção que eu estou falando, qualquer tipo de infecção, meningite, pneumonia, infecção de garganta, diarreia, infecção de pele, não importa.
qualquer infecção em pacientes que têm câncer é mais grave e o paciente pode sim evoluir a óbito por causa disso. Agora vamos falar do tratamento. Pacientes que estão em tratamento, geralmente com quimioterapia, radioterapia, aumentam o risco de ter um déficit, aí sim, tanto numérico quanto de qualidade das células de defesa. Ou seja, os pacientes que estão em quimioterapia, radioterapia, eles têm uma imunidade reduzida, aumentando o risco de infecções oportunistas. Por isso que nós sempre dizemos, a emergência do oncologista é a febre, e a febre de 37,8 graus, ela deve ser encarada de forma grave. Todo paciente que está em quimioterapia, principalmente, ou radioterapia, se ele tiver febre, ele precisa correr para pronto atendimento para que não esteja aí desenvolvendo uma neutropenia febril. Então, esse é um grande, enorme sinal de alerta. Outra causa que pode fazer com que o paciente evolua a óbito são os efeitos colaterais do próprio tratamento. Nós sabemos por dados estatísticos, hoje em dia isso aí está um pouco menor, mas aproximadamente 10 anos atrás, 2% dos pacientes que faziam quimioterapia morriam somente pelo tratamento, ou seja, não era nada relacionado à doença. O próprio tratamento causava o óbito de aproximadamente 2% dos pacientes, ou seja, 2 pacientes morriam em cada 100 que faziam quimioterapias. Para você ter ideia que o próprio tratamento em si, ele já ocorre, já traz riscos para os pacientes. E quando eu digo tratamento, não estou falando aqui somente de quimioterapia. Estou falando de quimioterapia, estou falando de radioterapia. E como que esse óbito pode acontecer? Você imagina a quimioterapia entrando no corpo, ela altera o metabolismo, como eu já expliquei para vocês, que é o funcionamento normal das células, tanto das células hematológicas, quanto das células cardíacas, quanto das células do trato digestivo. Então, existe toxicidade cardiológica em pacientes que fazem tratamento oncológico. Se você faz um tratamento oncológico querendo matar um tumor e o seu coração tem uma insuficiência cardíaca, você corre risco de vida. E isso acontece também com outros tratamentos. A radioterapia, que é um tratamento tido como, de certa forma, seguro. Existem diversos casos, por exemplo, de radioterapia em tumores de pulmão que causam uma inflamação pulmonar, que é o que a gente chama de pneumonite, que leva o paciente a aumento de risco de pneumonias, de infecções e de óbito. Então, basicamente, o que eu trago aqui para vocês, ao oncologista, a quem está fazendo o tratamento oncológico, cabe termos da mente, tanto é que eu trouxe aqui para vocês sem nenhum roteiro, está tudo já quase que medular na nossa cabeça. A gente precisa ter a percepção, a noção exata disso, para que cada paciente que esteja na minha frente, e você que está me vendo, eu consiga olhar e falar, esse paciente corre tal risco de vida, porque nós não estamos brincando com uma doença simples. Às vezes uma doença simples, que vamos fazer um tratamento simples, aquilo sim já pode colocar o paciente em risco de vida. Por isso, fique atento, converse com seu médico, tem alguém do seu lado com o qual você confie, com o qual você possa discutir. E se você tiver dúvidas, se você quiser tirar mais informações, nós estamos disponíveis para consultas presenciais, para teleconsultas no Brasil e em qualquer lugar do mundo, nós estamos à disposição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar com isso. E em breve eu trago mais vídeos para vocês que estão na luta contra o câncer.